Agora nós vamos resolver o exercício 7, que é inversão de string. A gente vai escrever um programa para ler um texto do teclado e imprimir o inverso dele. O enunciado coloca uma restrição, que o ponto final vai indicar o término do texto, ou seja, o usuário deve terminar o texto sempre com ponto final, então a gente vai assumir que isso vai ser respeitado. Leia um caractere do texto por vez, usando a função getC. Então agora a gente vai usar o getC. Anteriormente a gente usado o scanf para ler separadamente. O getC é uma opção também. Vou começar aqui criando a pasta do exercício 7. Eu vou chamar esse arquivo de inverso.c. Só criando, incluindo a biblioteca padrão. Corpo da função main. E aqui eu vou até colocar já, a gente vai usar o getC. Eu vou recortar aqui, mas deixar só a declaração inicialmente. Como eu já falei anteriormente, só repito para ficar claro, para quem não tenha visto os outros, a gente tem várias maneiras de resolver alguns problemas. Nesse caso eu vou criar duas strings. Então vai ser uma string que vai ser a original, vou chamar assim. Vou colocar o tamanho dela 128, igual a gente estava trabalhando anteriormente. E vou colocar aqui a inversa. E declarando a variável c aqui. Vou usar um laço do while, que a gente vai ler enquanto a variável c for diferente do ponto final, como no enunciado deu essa restrição. E agora a gente faz o corpo aqui. C vai receber o retorno do getC, então aqui que está lendo o caractere individualmente. Então antes do while a gente pode colocar uma mensagem para a pessoa digitar, colocar a entrada aqui. Terminada com ponto final. Vou colocar um barra N aqui para dar uma separada. E como a gente fez no palíndromo, eu vou criar duas variáveis. Uma que vai ser o i, que inicialmente vai ser 0. Uma que vai ser o j. Agora a gente não vai criar o meio, não, que é uma variável que a gente tinha criado anteriormente. Aqui a gente vai colocar só o j. A gente vai ler o caractere e vai armazenar ele na string original, na posição de memória, na posição i, dessa maneira. Então a gente vai armazenando até a pessoa digitar o ponto, que também a gente está armazenando aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o j, vai receber o i menos 1. Se vocês viram o vídeo anterior, a gente tinha subtraído 2 naquele caso. Aqui a gente vai subtrair 1 porque o ponto eu estou considerando como parte da string. Anteriormente a nossa condição de parada era ou barra n ou barra 0. E aí eles eu não considerava na hora de contabilizar essa posição de memória final. Então quando eu subtraio 1 do i e atribuo ele ao j, eu estou atribuindo a posição de memória em que o ponto foi guardado. Porque eu acho que o ponto tem que fazer parte da nossa string final também, a inversa. Então se toda string digitada pela pessoa terminou com ponto, toda a nossa string inversa vai iniciar com ponto. Aí agora a gente volta o i para 0. E a gente pode fazer um while dessa maneira aqui. Enquanto maior ou igual a 0, inverso de j vai receber original de i.
Então a gente vai começar escrevendo o inverso de trás para frente, mas vai acabar copiando tudo que está no original, só que a string invertida mesmo. Eu esqueci de colocar aqui, antes de atribuir o i como zero, a gente pode colocar inversa de i vai ser igual ao barra zero, que é a posição após o que a gente vai começar a armazenar, porque a gente vai começar a armazenar de j, que é i menos 1. Então quando a gente coloca o inverso de i igual a barra zero, a gente está atribuindo o final da string para ela. Por que eu estou fazendo isso? Porque depois a gente vai imprimir a função imprimir a saída da seguinte maneira, colocando uma string, o identificador de string. Para ser uma string, ela tem que terminar em barra zero. Então por isso que eu coloquei aquele identificador. E aqui a gente coloca o inverso. Só faltou, dentro do while ali, a gente fazer o decremento do j e o incremento do i, para eles irem percorrendo a string toda. Acredito que seja isso. Vou colocar um barra n aqui no final e vamos testar. Voltando aqui, entrando no exercício 7, ó, compilando. Então a gente pode executar. Então tem que terminar em final. Então vamos colocar assim: frase de teste. Bom. Eu esqueci de um detalhe. Foi incrementar o i aqui dentro. Nesse caso eu coloquei ele como zero e não tinha mudado, né? Então não tinha como ir armazenando corretamente. Vamos ver se consertou o erro. A gente compila, não salvei, né? Compila de novo. E vamos executar. Frase de teste. Ó, frase, espaço de teste. Ponto aqui. Vamos tentar colocar um palíndromo aqui agora, só para a gente ver, fazendo uma brincadeira com o último exercício, que eu tinha até falado no socorram me subir no ônibus em Marrocos. Ponto. Então vai ser o que? Socorram me subir no ônibus em Marrocos. Então deu certo. Agora seguindo para o exercício 8, ele está pedindo para a gente escrever um programa para ler um nome completo do teclado, terminado com ponto final, de novo. Seu programa deve imprimir o mesmo, na forma abreviada, exemplo, nome do professor aqui, né? Pedro Omo Stancioli Vaz de Mello, que deve ser abreviado para essa forma. Note que o processo de abreviação deve ignorar palavras que começam com caracteres minúsculos. Considere que o usuário irá inserir apenas nomes válidos. Sempre irá terminar o nome com caractere ponto. E o nome não conterá acentos. Então vamos lá. Criando a pasta exercício 8. Vou colocar abreviação .c. A gente vai fazer o de sempre. E agora, para ler o nome, como eu falei, tem maneiras distintas de resolver. Eu vou optar por resolver esse exercício identificando letras maiúsculas. Então, por exemplo, todo nome vai começar com letra maiúscula. Então,
Pedro, Homo, Stancioli, Vaz de Mello. O D, que está minúsculo aqui, não está sendo considerado como um sobrenome, sim como um conector, né? Uma maneira interessante desse primeiro exercício é pegar esse filtro pela letra maiúscula, mas também teria como pegar pelo espaço, ou a letra após o espaço, mas nesse caso o D entraria, então a gente teria que tratar de maneira especial aqui. Dando um pouco de spoiler aqui do desafio, que vai ser justamente a gente identificar alguns erros de digitações possíveis. Nesse primeiro, o que resolve melhor, sem esses erros de digitação, seria esse da letra maiúscula. Então vamos fazer. A gente pode colocar aqui char C. Vou abrir o anterior aqui para facilitar o tempo nosso. Então vou copiar só essa estrutura aqui. E aqui antes eu vou colocar assim, acho que eu não vou nem guardar o nome nesse caso. É para a gente fazer na própria leitura, porque a pessoa vai digitar a linha de uma vez. O nosso programa vai processar a linha, letra por letra. Mas aí a pessoa digita uma linha toda depois que a gente vai processar. Se a gente estiver processando e exibindo, vai aparecer depois da pessoa ter digitado tudo de uma vez. Então, nesse caso, nem precisem guardar o que a pessoa está digitando. A gente pode fazer o seguinte, ó. Nome completo, terminado em ponto final. A gente pega o caractere. Se o C estiver naquele intervalo que a gente tinha visto anteriormente, vou até abrir o código ASCII aqui. A gente pode ver aqui que o maiúsculo está entre 65 e 90, código ASCII. Então, se o caractere for menor, maior ou igual 65 e C menor ou igual 90, se não me engano, já esqueci. Se ele estiver nesse intervalo, maior ou igual a 65, menor ou igual a 90, aí a gente vai imprimir esse caractere. Então a gente faz o seguinte, coloca o identificador e a gente coloca um ponto depois, né? Que aí vai ficar a saída do jeito que ela estava. Então a gente vai emitir isso. Isso aqui tem que estar entre aspas, né? E aí a gente coloca o caractere C. Vou até colocar, em vez de chamar de C, chamar de caractere. Eu acho que fica menos confuso. Que a gente entende que esse C é para indicar que é um caractere e aqui é a variável que a gente guardou. Então a gente vai imprimir enquanto esse caractere for diferente de ponto de ponto, que aí chegou no final. E após isso a gente imprime um /n só para ficar um pouco mais limpa a saída. Vamos ver como é que ficou, que é um ponto vírgula, né? Então a gente pode ver como é que ficou. Vamos dar uma limpada, voltar e entrar na pasta certa. A gente compila. Não deu nenhum erro. Então vamos colocar o exemplo do enunciado, o nome do professor, para a gente ver se deu certo. Então, não, pera lá que deu um erro por causa da quebra de linha. Então a gente pode vir aqui
colocar só esses primeiros. E agora a gente vem, copia aqui depois separados. Que aí não tá pegando a quebra de linha que está aqui no editor de texto. Pronto. Agora acredito que está correto. Vamos ver. Então, P-O-S-V-M não pegou o D e é exatamente o que está no enunciado. Agora vem a parte mais interessante, que é a gente fazer o desafio. Que vai pegar esse exercício e dar uma dificultada a mais. A gente vai criar aqui, até dentro da pasta 8, a gente pode colocar o arquivo aqui que vai chamar desafio.c. Eu vou copiar tudo que a gente fez aqui para vocês verem as mudanças que a gente vai fazer. Então aquilo é sem as restrições. Agora vamos ver quais restrições que a gente vai ter. Implementar o programa do exercício 8 considerando os possíveis erros do usuário. O número de espaços entre os nomes pode ser limitado. Então se a pessoa digitar isso aqui a gente tem que levar em conta. Não pode mudar a nossa resposta da anterior. Considerar que o usuário pode trocar letras maiúsculas por minúsculas e vice-versa, ou seja, se a pessoa não colocou o maiúsculo no nome, no primeiro, ainda é para a gente exibir esse O, e não o L e o M. Porque no programa, do jeito que a gente fez, a gente iria exibir toda a letra maiúscula, então daria erro. Então mesmo se a primeira letra aqui tiver minúscula, a gente tem que exibir, e no caso das outras colocarem maiúscula, a gente não tem que exibir se ela não for a primeira. E para desconsiderar todas as palavras conectoras de nomes, tipo o de, da, do, das e dos. Então, nome igual do professor que tem o conector de, não é para a gente imprimir ele. Nem nomes como da Silva, dos Santos, entre outros. Pode parecer poucas mudanças, mas já vai dar uma dificultada bastante, porque como a gente está trabalhando com strings na linguagem C, a gente tem que tomar muitos cuidados na hora de for fazer essas considerações de como que as coisas mudam e como que é muito mais difícil, por ser uma linguagem de baixo nível, da gente fazer esse controle, que às vezes muitas outras linguagens mais alto nível que já tem coisas implementadas relacionadas a string facilitam para a gente trabalhar, mas aqui é para justamente a gente aprender essa dificuldade mesmo. Então a gente pode vir aqui. Então a gente vai ter que mudar muita coisa que a gente fez. Uma abordagem que resolveria melhor o nosso problema. Uma regra que eu pensei aqui seria, no caso do a primeira letra, se não fizer parte desses exemplos, é para a gente considerar que ela é um sobrenome. E em vez de considerar só letras maiúsculas, o que eu acho que seria melhor seria considerar que a primeira letra depois de um espaço tem que ser exibida, se não for desses exemplos aqui de baixo. Então nesse caso, a gente não está considerando mais maiúsculo e minúsculo. Então isso aqui é a primeira letra de todas e não faz parte disso, ela tem que ser exibida como um nome. Esse sobrenome, apesar de começar como minúsculo, ele não faz parte disso aqui, desses contra-exemplos, e vem depois de um espaço, então é para a gente considerar ele como um nome a ser abreviado também. E aí, para a gente não considerar esses casos, que fica um pouco mais feio o nosso código, porque a gente tem que realmente verificar esses 5 casos. Então, se fosse para a gente considerar outros tipos de conectores e, sei lá, nomes estrangeiros, como, sei lá, DI, do italiano, ou em outras línguas, a gente teria que fazer caso por caso, nesse exemplo aqui usando C. Então, ficaria um código meio feio. Porque se a gente considerasse letras maiúsculas, a gente ia perder alguns casos como esses. Se a gente considerar o espaço, a gente ia acabar incluindo esses casos. Por isso que... Então, como que a gente pode fazer isso? Eu vou começar criando algumas variáveis. Então, antes a gente não estava guardando a string, eu não vi maneira de fazer isso sem guardar uma string. Então a gente vai criar uma string, nome, colocar 128 também.
como a gente colocou anteriormente. E agora a gente vai fazer a leitura do mesmo jeito. Então, a gente está lendo o nome completo e vai terminar com um ponto final. Então, essa condição se mantém, só que agora a gente não vai ter essa impressão, essa condição. A gente vai guardar o nome na posição i. Então, a gente tem que criar uma variável i. Vou colocar, na verdade, o nome dela de posição. Então, vamos começar com a posição valendo 0. Vai ser guardado o nome pos, vai ser o caractere. E aqui a gente incrementa essa variável. Dessa maneira a gente acabou de ler o nome completo terminado em ponto. Agora, uma coisa que eu vi necessidade de criar, a gente criar uma variável chamada espaço inteira, que eu vou inicializar ela como 1. Ela vai ser uma variável meio que para contabilizar se a posição anterior a que a gente está continha um espaço ou não. Então vocês podem estar se perguntando, por que eu estou inicializando ela como 1? Porque eu estou considerando que a primeira letra do nome ela tem que ser exibida. Né? Então, no caso aqui, o SP tem que ser exibido. Não tem um espaço antes, mas eu estou considerando como se tivesse, porque nos outros casos sempre vai ter um espaço antes. Então, eu inicializando ela como 1, eu estou incluindo esse primeiro caso na mesma regra que eu vou aplicar nas outras. Então, aqui a gente inicializa esse espaço como 1. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai percorrer, usando o while, enquanto o nome, posição, for diferente do caractere ponto. Então isso aqui está percorrendo a posição. Mas concorda que na hora que chegou no final, o posição já tinha percorrido tudo? Então a gente inicializa a posição como 0 de novo. Aqui. No final desse while, a gente tem que incrementar a posição para ele poder percorrer todos. Né? Então, dessa maneira, ele está percorrendo todo o nome. Então, a cada iteração dessa, a gente vai estar em um caractere do nosso nome completo. Aí aqui que vem o negócio do espaço que eu falei. Então, se o nome da posição atual foi igual a espaço, ao caractere espaço, então a gente vai colocar aqui espaço vai receber 1. E aí agora que vem as partes que vão ficar vários if else para a gente considerar todos os casos possíveis. Então, se isso for falso, ou seja, else, mas o espaço vale 1, por que eu estou fazendo essa condição? Voltando aqui no enunciado. Se eu estou nessa letra E, aqui o espaço vai ser 0, porque quando for uma letra que não for o espaço, eu vou voltar a variável espaço para 0. Nesse caso, não é nem para fazer nada, não é para exibir esse E, porque ele está no meio de uma palavra, ele não é o início do nome ou do sobrenome. No caso do P é para exibir, porque, digamos, tinha um espaço antes, de acordo com o jeito que a gente estava inicializando, e nesse O também. Mas no caso do DE, ou dos outros contra-exemplos que a gente vai ter que fazer o programa ignorar, não é para mostrar. Então como a gente vai fazer isso? Se o caractere atual é espaço, seta essa variável como 1. Se não for o caso, mas o espaço vale 1, aí a gente vem as condições que a gente vai ter que atribuir aqui. Agora eu vou dar um corte no vídeo e vou colocar todas as situações que eu estou considerando esses conectores e vou explicar depois de ter escrito. É só para economizar tempo, porque o vídeo já está muito longo. Então vamos lá. Então vou explicar aqui o que aconteceu. Então a gente está nessa situação em que antes disso foi o espaço. Agora a gente quer deslocar a variável posição quando não for para a gente exibir
um sobrenome que no caso é um desses conectores. Então, o que essa quantidade de if e else está querendo dizer? Então, no primeiro caso, a gente está avaliando se o nome na posição atual, ou seja, se essa letra que a gente está analisando é de minúsculo ou maiúsculo, por causa daquele erro possível da pessoa ter trocado se uma letra era para ser maiúsculo ou minúsculo. Então, independente disso, a gente está analisando se o primeiro caractere que a gente está agora é D. E se isso for verdade, tem várias dessas condições aqui dentro. Então, isso aqui está abrangendo isso aqui tudo, daqui até aqui. Então, se a primeira é D e a posição mais um, ou seja, a segunda é E, e a terceira é um espaço, ou seja, se a palavra é justamente DE e espaço, é para a gente deslocar a posição por uma unidade. E por que só por uma unidade? Porque aqui eu estou deslocando para a letra E, e no final disso aqui ele vai deslocar para o espaço, como esse pós mais está abrangindo tudo, independente dele cair nessa posição. Então aqui eu só desloco 1, porque no final ele vai deslocar mais 1 e vai para o espaço. Então vai ter ignorado essa palavra. Só que se no caso, em vez do E for o DA, espaço, vai fazer isso também, vai deslocar em uma posição. Só que ele pode ser tanto DA e espaço, como D, cai aqui dentro, A cai aqui dentro. E se ele não for espaço, mas for um S e depois espaço, ou seja, ser o conector DAS, é para deslocar em duas posições. Então aqui tem mais uma camada da gente olhar para frente. Então a gente olhou no caractere atual, aqui em cima, no depois, que seria o A, no segundo depois, que seria o S, e no terceiro, que é o espaço. Então é exatamente essa palavra. A gente desloca em dois, porque ele vai pular do D para o A, e do A para o S, e no final do S para o espaço, porque todo mundo vai ser incrementado no final. E aqui, semelhante a isso, tem para o O, S, né? Então do, dos. Então dessa maneira está abrangendo todos esses conectores de, da, do, das e dos. Fica um pouco feio, mas é justamente para mostrar quanto que isso é chato de fazer em linguagens mais baixo nível. Aí agora falta a gente tratar o caso em que realmente é para a gente exibir. Então, a gente viu que o espaço é 1, então é dentro desse if, só que vai ser o else desse if aqui dentro, ou seja, não é nenhuma dessas palavras que a gente considerou. E qual condição que a gente vai fazer? Vou até abrir a tabela ASCII aqui. Se o caractere for minúsculo, ou seja, maior ou igual a 97, menor ou igual a 122, então, vou pegar aqui o nome pós, vou colocar aqui nome pós, maior ou igual a 97, se eu não me engano, isso, e menor ou igual a 122. Ou seja, se ele estiver justamente nesse intervalo, ele é um número minúsculo. 122, correto? Isso. Aí é para a gente imprimir esse caractere com um ponto após ele, isso tudo entre aspas, e aqui a gente passa o nome pós menos 32 para imprimir justamente o maiúsculo dessa letra. Agora, se isso for falso, a gente vai imprimir a própria letra. Então, a gente vai tirar essa subtração e vai imprimir isso. E aí, o que falta a gente fazer após isso? Aqui dentro desse if ainda, ó, esse else if maiorzão aqui, a gente tinha falado que vai ser quando o espaço é 1. E ao final dele, a gente tem que setar o espaço como 0, porque a gente acabou de imprimir um caractere válido. Então ele não era um espaço. Então se o próximo for espaço, ele vai voltar a setar ser 1. E aí pode ser que entre aqui de novo. Tem o print f/n aqui no final. E dessa maneira
a gente conclui. Vamos só testar. Vou dar uma limpada aqui. A gente pode compilar. Pode executar. Vamos pegar o exemplo anterior. Lembrando de tirar o barra N final aqui. Então, POSVM, não considerou o DI. Agora a gente pode fazer os testes tipo isso aqui, ó. Vamos colocar Pedro Homo com muitos espaços. Vamos ver o que aparece. Coloca um ponto no final. Deu certo. A gente colocar isso aqui, ó. Pedro Homo com O minúsculo. Esqueci do ponto. Só para ver que deu certo. Um ponto aqui. E ó. Deu certo. Dessa maneira a gente viu que todos os erros a gente conseguiu considerar e dar uma resposta satisfatória. E lembrando que esse desafio ficou um pouco mais complexo, mas é para justamente a gente ver que quando a gente for mexer com string em C, vai dar um pouquinho mais de trabalho do que em outras linguagens, mas é importante a gente aprender. Então, é isso.